13 histórias que até a mim assustaram. Escrito por Alfred Hitchcock. Tradução de A. B. Pinheiro de Lemos. Editora Record. Um momento. Podem dar-me um pouco de sua atenção? Espero que ninguém interprete o título deste livro como um desafio. O título é, caso tenham ficado tão ansiosos pelas histórias que nem chegaram a notá-lo, 13 histórias que até a mim assustaram. Tem ele a simples intenção de registrar um fato e não constitui absolutamente uma intimação aos leitores para que não reclamem se por acaso não se assustarem. A bem dizer, não sei por que consta do título a expressão até a mim. Propus que o livro fosse intitulado Simples e Honestamente Histórias que me assustaram. Fui voto vencido. Parece que histórias que até a mim assustaram têm mais impacto e estamos, sem dúvida alguma, na era do impacto. Da minha parte, só posso afirmar que todas as histórias deste livro me deram uma ou mais das sensações de prazer associadas com o medo. Algumas me apavoraram diretamente. Houve outras que me perturbaram profundamente e me deixaram tomado de intensa inquietação. Ainda outras me tocaram agradavelmente as pontas dos nervos, fizeram-me correr arrepios pela espinha ou me fizeram deglutir em seco enquanto eu lhe sentia o impacto. Algumas fizeram várias coisas dessas ao mesmo tempo. Nessa base, ofereço-lhes estas histórias, confiando em que terão as mesmas emoções, tão agradáveis quando podem ser experimentadas no conforto do lar e na poltrona predileta. E agora cedo a tela ao filme principal. Alfred Hitchcock. Uma morte na família. Miriam Allen DeFord. Aos 58 anos, Jared Sloane possuía os hábitos arraigados de um solteirão empedernido. Às 7 horas no verão e às 6 no inverno apagava as luzes, trancava o escritório e voltava para os seus aposentos. Tomava um banho, fazia barba e vestia roupas menos formais que as exigidas em sua profissão, preparando depois o seu próprio jantar e comendo. Deixava depois a extensão do telefone no chão do quarto, onde poderia ouvir se tocasse, abria a porta sempre fechada na cozinha e descia para o porão, onde passava a noite com a sua família. O velho Shawcross, de quem comprara a casa 20 anos antes, usava o porão apenas para guardar coisas. Mas todos os homens que ainda eram jovens e já viviam por conta própria durante a Grande Depressão haviam sido obrigados a adquirir noções de muitas ocupações. E Jared não fora uma exceção, pois gostava de serrar, martelar e pintar, sendo este o seu passatempo. Transformará o porão numa sala confortável, as duas janelinhas encostadas no teto sempre cobertas por cortinas pesadas. Não conseguirá fazer a instalação elétrica, por isso puxaram um cano da cozinha até o velho candelabro de gás que trouxera de uma honrada loja de coisas velhas com a qual costumava fazer negócios, situada em M. Seminville, a sede do condado. De lá viera também a maior parte da 7 mobília do porão, que ele próprio consertara, repintara e estofara. A sala era sempre fria e no inverno quase congelava, obrigando-o a usar um sobretudo. Mas, como era necessário, ele deixará de se preocupar com isso. Eles estavam sempre lá, à sua espera. Papai sentado numa poltrona, lendo a Gazette de Middleton, mamãe serzindo uma meia, vovó cochilando no sofá. Ela passava a maior parte do tempo cochilando, pois já estava com quase 90 anos. O irmão Ben e a irmã Emma jogavam viste, sentados em cadeiras de espaldar reto diante da mesinha, segurando as cartas cautelosamente de encontro à camisa branca dele e ao vestido preguiado leve, estampado, dela. Gussie, a esposa de Jared, sentava-se ao piano, detendo os dedos em cima do teclado e virando a cabeça para sorrir-lhe quando entrava. Luke, seu filho de 10 anos, sentava-se no chão com um modelo de navio semi-construído à sua frente. Jared sentava-se no único lugar vago, uma grande e confortável poltrona com estofamento de pelúcia, cor de ameixa. Ficava conversando com eles até a hora de dormir. Dizia-lhes tudo o que fizera durante o dia lá em cima, comentava as últimas notícias da cidade e das pessoas que conheciam, repetia as histórias e as piadas, cuidadosamente expurgadas, que ouvirá dos vendedores, expressava suas opiniões sobre tudo o que lhe vinha à mente. Eles nunca discutiam nem o contradiziam. Eles nunca respondiam. As roupas que vestiam mudavam de acordo com as estações e com a moda. Quanto ao mais, a cena era sempre a mesma. Quando chegava a hora de deitar, Jared bocejava, espreguiçava-se e dizia, boa noite para todos. Durmam bem e tenham sonhos agradáveis. Apagava então a luz, subia a escada, fechava a porta e ia para o seu quarto deitar-se. Durante algum tempo costumara beijar a esposa na testa à guisa de boa noite, mas depois achou que os outros podiam ficar ciumentos e passou a não demonstrar mais nenhum favoritismo. Não fora sempre que a família desempenhara aqueles papéis. Outrora tinham nomes diferentes e eram a avó,
o pai, a mãe, o irmão, a irmã, a esposa e o filho de outras pessoas. Mas agora eram apenas seus. Esperaram longo tempo por alguns deles. Queria parentes com a idade certa e com a semelhança de família. Gussie, por exemplo, ele amara durante muitos anos, em silêncio e pacientemente, antes que ela se tornasse sua esposa. Ela era então a senhora Ralph Stiegeler, esposa do proprietário do drugstore de Middleton, e nunca suspeitara da paixão de Jared Sloane. Seu nome era realmente Gussie, mas já bem, Emma e Luke eram apenas nomes de que ele gostava. Ela fora o núcleo da família, os outros tinham vindo depois, um a um. Por estranho que possa parecer, vovó fora a última a vir fazer-lhes companhia. Estava ali há pouco mais de um ano. Para que a família ficasse completa, só faltava agora uma filha. Jared já escolhera até o seu nome. Ela iria chamar-se Marta. Ele gostava de nomes antigos pois pertenciam ao passado, a sua infância solitária no orfanato onde viverá até os 16 anos. Ainda lembrava, amargurado, como os outros zombavam dele, um enjeitado cujo nome fora dado pelo diretor depois que o encontraram, enrolado num lençol rasgado, nos degraus do orfanato. Os outros eram órfãos, é verdade, mas só que sabiam quem eram, tinham tias, tios e primos que lhes escreviam cartas, vinham visitá-los e mandavam presentes no Natal e no aniversário. Eles próprios iam de vez em quando visitar os parentes, que muitas vezes pagavam toda ou parte de sua manutenção. Jared Sloane não tinha ninguém. Era por isso que ele queria uma família tão grande. Todas as noites, agora, era um homem que tinha paz, um irmão, uma irmã, uma esposa, um filho. Vovó fora um golpe de sorte. Estava de olho na velha senhora Atkinson e receberá a sua recompensa. Não havia lugar para outro membro adulto da família, mas Marta, quando ele a encontrasse, poderia sentar-se sobre uma almofada ao lado do irmão, brincando com uma boneca que ele haveria de comprar-lhe ou fazendo outra coisa doméstica, infantil e feminina. Decidiu que ela deveria ser mais jovem que Luke, digamos por volta de 7 ou 8 anos, com idade suficiente para apreciar a conversa, não mais precisando dos cuidados exigidos por uma criança pequena. Todas as noites, já deitado, antes de acertar o despertador para a manhã seguinte e guardar a dentadura num copo, Jared Sloane fazia uma prece muda de gratidão e reconhecimento à pessoa ou à coisa. Talvez ele próprio, que lhe proporcionara a ideia maravilhosa e sem precedentes que tivera 10 anos antes. No meio de uma noite insone e tormentosa, descobrira como poderia fazer de Gussie sua esposa e mantê-la ao seu lado enquanto vivesse. Fora aquela tarde que Ralph Stiegeler o chamara. E, como que saído do nada, o esquema brotara completo em sua mente, audacioso e assustador como era, já amadurecido em todos os seus detalhes como Palas Atenas ao sair da cabeça de Zeus. Arriscara-se a descoberta, a ruína, a prisão, a desgraça total, em troca da realização do seu sonho mais querido e secreto, o de possuir a sua própria família. E vencera. Depois de Gussie, o resto fora fácil. Ele não podia prever, mas podia perfeitamente escolher. Abençoava Middleton por ser uma cidade tão pequena que precisava de apenas um homem da sua profissão, ficando todos os serviços aos seus cuidados. Hesitara ao chegar ali, logo depois de concluir os estudos, achando que não encontraria muito trabalho na cidadezinha e nas fazendas ao redor. Mas era um homem de hábitos frugais e adorava a tranquilidade, temendo a confusão e a competição que certamente encontraria se montasse uma firma numa grande cidade. E logo de início pôde estabelecer-se por conta própria. Quando soube, através de uma notícia no jornal local, que o velho Sr. Shawcross queria vender seu estabelecimento e o prestígio entre a clientela para aposentar-se, Jared foi imediatamente procurá-lo. Para sua felicidade, descobriu que o Padmea que acumulara trabalhando intensamente durante a juventude, era jovem demais na Primeira Guerra e velho em demasia na Segunda, e que lhe permitirá especializar-se na única profissão que sempre o atraíra dava tranquilamente para cobrir as modestas exigências do Sr. Shawcross. Em menos de uma semana o negócio mudou de mãos. E agora ele já era um dos esteios da sociedade de Middleton. Embora não se mostrasse muito sociável nem tivesse amigos íntimos, era um homem bastante conhecido e respeitado, e, o que era mais importante, acima de qualquer suspeita. Tudo era sempre feito como os parentes desejavam. O funeral começava na casa do falecido ou na linda capela que redecorara inteiramente. Eles é que ditavam a sua preferência. Fora a sua principal preocupação com Gussie, mas tudo correrá bem, pois Ralph imediatamente optara pela capela. Lembrava-se com tristeza de como perderá, tempos depois, um excelente candidato anterior ao irmão Ben, quando a mãe de Charles Alden insistira em que os serviços fúnebres fossem realizados na fazenda. O falecido, uma verdadeira obra de arte digna de um embalsamador de agência funerária de cidade grande, vestia-se com a sua melhor roupa e ficava estendido no caixão, cercado de flores e coroas. Quando o sacerdote terminava, a senhorita Atty Blackstock tocava o órgão suavemente. Jared fazia então um sinal para que todos desfilassem diante do caixão, em fila indiana, para um último olhar ao falecido. Os parentes próximos sempre eram os últimos.
Depois saíam todos da sala e iam para os carros, a fim de fazerem a viagem até o cemitério. É claro que a pessoa que devesse ser cremada em vez de enterrada não poderia pertencer à família de Jared Sloane. Vinha então um momento crucial. Jared recordava-se nitidamente daquela primeira vez, quando ficará com Gussie e tiver a sensação de que tudo dependeria de uma ação rápida e decidida, na hora certa, e também de muita sorte. Os homens que iam carregar o caixão esperavam que ele o fechasse, para levá-lo até o carro fúnebre. Num funeral de cidade grande, os assistentes estariam naquele momento levando as flores para fora. Só que Jared não tinha assistente. E naquela pequena cidade, onde todos o conheciam e ele conhecia a todos, era bastante natural que dissesse: olhem, não quero retardar muito as coisas, pois já está sendo bastante doloroso para os que estão lá fora. Já tirei os cartões de todas as cestas de flores e coroas, por isso vocês poderiam ir levando-as para o carro e ajeitando-as ao lado do lugar em que ficará o caixão. Enquanto isso, tratarei de fechar o caixão e deixá-lo pronto para quando voltarem. Se um só homem dissesse, por exemplo, que não podia aproximar-se de rosas, pois elas o faziam espirrar, ou objetasse que não era uma boa ideia, pois o caixão indo depois iria esmagar as flores ao ser colocado, Jared teria perdido o seu jogo desesperado. Se isso acontecesse, Gussie nunca seria sua esposa e o resto da família não iria reunir-se na sala do porão, lendo, serzindo, jogando cartas e armando modelos de navios. Mas, felizmente, desde Gussie até vovó, tudo tinha corrido bem. No instante em que o último homem virou as costas, um pouco inclinado sobre o seu carregamento de flores, Jared moveu-se com a rapidez de um raio. Rapidamente tirou o corpo do caixão. Rapidamente o calico sobre o estrado oculto pelas pesadas cortinas de veludo. Rapidamente tirou o boneco que preparara cuidadosamente, do mesmo tamanho e com o peso aproximado da falecida, colocando-o dentro do caixão. Rapidamente fechou a tampa e a parafusou-a. Levou no máximo 2 ou 3 minutos. Quando o primeiro carregador de caixão voltou, já estava tudo pronto. Ninguém jamais soube o que foi levado para o cemitério, o que foi enterrado na tumba da família. Ele próprio dirigiu o carro fúnebre, é claro. A agência funerária permaneceu trancada, com toda a segurança, até a sua volta. Depois do último aperto de mão grave e cheio de simpatia, ficou finalmente sozinho. Voltou à agência funerária e ficou esperando a hora de fechar. Depois, com tudo às escuras, o escritório, a sala de exposição, a sala de descanso e a capela, foi até as cortinas de veludo e pegou o primeiro membro de sua família, com respeito e ternura, levando-o então para a sala de preparação. Aquilo se tornará depois uma rotina. Jamais alguém poderia afirmar que o trabalho de embalsamamento não fora o melhor que se podia desejar. Mas chegava agora o momento do último refinamento extra de sua arte, o preservativo especial que aperfeiçoara, a maquilagem que aumentava a semelhança entre os parentes, as roupas novas que comprará numa viagem rápida a Seminville. As roupas fornecidas pela família anterior, era assim que Jared passará a encará-la, eram guardadas, como medida de economia inclusive, para ajudarem a rechear o boneco seguinte. Se Jared Sloane fosse dado a pensamentos frívolos, coisa que absolutamente não ocorria, teria achado divertido pensar, por exemplo, que os últimos trajes da irmã Emma ocupavam agora o caixão de papai. A última coisa que fazia era ajeitar o novo membro da família na posição em que imaginara que deveria ficar na sala de estar. Levava então o novo parente para baixo. Não eram necessárias apresentações, pois ele partia do princípio de que todos os membros da família Sloane se conheciam uns aos outros. Jared ia deitar-se tarde nas noites em que chegava um novo membro da família, pois era difícil afastar-se da companhia dos seus entes queridos e ir para o seu quarto solitário. À medida que os anos passaram, ele parou de afligir-se e preocupar-se, ante a possibilidade de ser descoberto, nas semanas e meses que se seguiam à aquisição de um novo membro da família, como fizera a princípio. Afinal de contas, ele realizava cerca de 50 enterros por ano, incluindo os falecidos nas fazendas ao redor de Middleton e os nativos que moravam em outros lugares mas que para lá voltavam em busca da última morada. Em 10 anos, isso significava 500 funerais. E somente 7 vezes ele ficará com o corpo para formar a sua família. Algum dia, é claro, ele morreria e então descobririam tudo. Mas quando isso ocorresse ele não teria que se preocupar com coisa alguma e o escândalo e excitamento das manchetes dos jornais não o afetariam. Tinha apenas 58 anos e nunca estivera doente um único dia em toda a sua vida. Viveria mais uns 20 ou 25 anos, e seria o único homem de Middleton que não teria que recear uma velhice solitária. Recordava-se da sua infância e juventude terrivelmente solitárias e em sua prece silenciosa jamais esquecia de agradecer o fato de seus próprios esforços terem providenciado a devida compensação. Sentia-se grato também por outra coisa. O mesmo destino que o privara do amor maternal, tornando uma criança desamparada, parecia ter congelado também suas emoções naturais. Nunca, em toda a sua vida, sentirá ou compreenderá o que considerava como repugnantes instintos sexuais dos outros homens. Mesmo o seu amor por Gussie Stiegeler,
que era agora Gussie Sloane, era formado apenas de ternura, proteção e dependência. Certa vez, num livro de psicologia, lera a respeito de uma terrível perversão conhecida como necrofilia. E Estremestra. Procurara, como uma tentativa de compreender de que se tratava, imaginar-se tomando Gussie, sua adorável e preciosa Gussie, a quem vestia em seda e pérolas, para quem comprará o piano que a Gussie anterior tocava tão bem, nos braços, arrancando-a do piano, levando-a para sua cama estreita, abraçando-a, beijando-a. Sentirá-se logo doente, nauseado. Nos dias que se seguiram ficará embaraçado até mesmo em olhar para Gussie, corando ao pensar que ela poderia adivinhar as fantasias loucas às quais ele permitirá que dominassem o seu pensamento. Amava a sua família porque era sua família, dele só e de ninguém mais, porque junto deles podia dizer o que pensava, ser ele próprio. E também porque sabia que eles sempre lhe pertenceriam. Não estava prejudicando o ego anterior deles nem os entes queridos que haviam ficado. Amava papai, mamãe e vovó com uma ternura filial. Amava o irmão Ben e a irmã Emma com a devoção de filho mais velho. Adorava Gussie e o pequeno Luke. Tudo o que desejava agora para completar a sua felicidade era uma filhinha, doce e suave. Não era bom para um garoto como Luke ser filho único. Era evidente que ele não podia ficar olhando as crianças da cidade e especulando para escolher uma. Só um vampiro faria uma coisa dessas. Tinha que esperar, como fizera com todos os outros, até que chegasse a oportunidade certa. Garota de 7 ou 8 anos, de cabelos pretos, tanto ele como Gussie tinham cabelos pretos, e bastante bonita como a mãe. Toda a família, aliás, era bonita, sorte dele, uma bênção dos céus. Não havia pressa, Luke sempre estaria com 10 anos de idade, assim como vovó nunca passaria dos 89 anos. Receava sentir interesse ou curiosidade se alguém lhe dissesse que uma menininha qualquer estava doente. Ele podia perfeitamente esperar. Mas seu coração sempre dava um pulo de excitamento quando recebia um telefonema de uma casa onde havia crianças, até verificar que as suas habilidades profissionais estavam sendo exigidas para o avô, o tio William ou a velha prima Sarah. Por 2 vezes ele providenciou um enterro de menina, mas uma era lourinha, esquelética e feia e a outra morrera num desastre de automóvel e seu corpo ficará todo mutilado. Na madrugada do dia 31 de março Jared Sloane foi despertado de um sono profundo por firmes pancadas na porta da frente. Isso acontecia de vez em quando, as pessoas iam procurá-lo pessoalmente em vez de telefonarem. Como um médico, ele já se habituara aos chamados noturnos. Sonolento, levantou-se, vestiu um roupão e calçou os chinelos. Ao acender a luz em cima da porta da frente, ouviu o barulho de um carro afastando-se. Quando abriu a porta, a principal rua comercial de Middleton fazia parte de uma estrada estadual, estava escura e deserta. Olhou para baixo e viu, diante de sua porta, um fardo qualquer embrulhado num cobertor. Abaixou-se e pegou-o, adivinhando imediatamente o que era. Entrou em casa e abriu o cobertor que envolvia o pequeno corpo. Mesmo com a cabeça pendendo do pescoço quebrado, reconheceu-a imediatamente. Os jornais haviam publicado várias fotografias dela. Era a filha de Manning. O pai desobedecera às ordens e avisara a polícia. Os raptores haviam brutalmente cumprido a ameaça. Jared Sloane não fazia a menor ideia dos motivos que haviam levado os raptores a deixarem o corpo da sua pequena vítima na porta de um agente funerário do interior, em outro estado, a mais de 300 quilômetros da cidade em que haviam agarrado a filha do milionário. Provavelmente, ao fugirem com o dinheiro do resgate, haviam visto a sua placa quando atravessavam Middleton, e num ato de humor macabro, haviam-no presenteado com o corpo. Mesmo não gostando da ideia de atrair a atenção do público para si e o risco do pessoal do FBI, gente da polícia e repórteres invadindo a sua intimidade, Jared sabia exatamente qual era o seu dever. Telefonar imediatamente para o escritório do xerife, em M. Seminville. Olhou então, outra vez, para o cobertor e seu conteúdo. Diana Manning tinha 9 anos, mas era pequena para sua idade. Fora uma menina bonita e muito bem cuidada. Seus cabelos eram longos e sedosos, bem pretos. Os olhos sem vida que o miravam eram castanhos. Ficou imóvel por um longo tempo, pensando. Depois pegou o corpo de Diana e levou-o para a sala de preparação. Antes de voltar para a cama, levou toda a sua roupa e o cobertor velho para o incinerador no pátio dos fundos, perto da garagem. Não podia despertar suspeitas acendendo um fogo às 3 horas da madrugada, mas seria fácil livrar-se daquilo, pois de 3 em 3 dias costumava queimar os refugos. Na noite seguinte, pela primeira vez desde a chegada de vovó, Jared foi ver a família apenas para comunicar a boa notícia. Ele estava realmente comovido. A primeira pessoa a quem sussurrou a novidade foi Gussie, pois, afinal de contas, Marta ia ser sua filha. Trabalhou até tarde, depois escondeu Marta cuidadosamente. Como não havia enterro algum marcado para o resto da semana e na sala de repouso ninguém descansava à espera da visita de parentes e amigos, Jared deixou um bilhete na porta, de manhã cedo, avisando que voltaria perto de meio-dia. Foi então até M. Seminville,
para comprar roupas e uma boneca grande para sua filha. Sempre fazia as compras necessárias para a família em Seminville, que era uma cidade bastante grande para torná-lo apenas um estranho. Os jornais e o rádio não divulgaram nenhuma notícia sobre o caso Manning. Talvez o pai, um pobre tolo, ainda sonhasse que podia reaver a filha com o pagamento do resgate, pedindo então, tarde demais, que se mantivesse segredo em torno do rapto. Naquela noite Jared sentou-se em sua poltrona cor de ameixa e ficou contemplando, radiante de felicidade, a pequena Marta, sentada numa almofada perto do irmão e sorrindo para a mãe, ao piano. A família agora estava completa. Ele era o homem mais feliz do mundo. 3 dias depois, quando estava no escritório fazendo contas, a porta abriu-se e deu passagem a um jovem alto, com uma pasta na mão. Jared ajeitou sua expressão para cumprimentar um vendedor e não um cliente. Sr. Sloan? Indagou o jovem cordialmente. Jared Asensio. Pode ceder-me um minuto? Não creio que neste momento esteja precisando de alguma coisa. Em todo caso, obrigado. Processando? Não se trata disso, falou o jovem sorrindo. Não sou um vendedor. Tirou a carteira e mostrou um emblema e um cartão de identidade. Era investigador e chamava-se Ennis. Jared afundou no assento, segurando os braços da cadeira com força para não mostrar o repentino tremor das mãos. Ennis foi logo sentando à sua frente, sem mesmo esperar um convite. É sobre o corpo da criança dos Manning, disse ele calmamente. Jared já conseguirá recuperar o controle. Olhou para Ennis com uma expressão de perplexidade. A filha de Manning? Aquela que foi raptada? Já a encontraram? Bem, Sr. Sloane. O jovem fez uma pausa e olhou ao redor, contemplando o escritório pequeno e bem arrumado, o respeitável e idoso agente funerário, com seu terno preto impecável. Parecia estar desconcertado. Depois, inclinou-se para a frente e disse, talvez tenha havido algum engano. Ainda não foi publicado, mas o fato é que prendemos um suspeito. Isso é ótimo. Espero que consigam puni-lo de acordo. A morte é pouco para alguém capaz de raptar uma criança e assassiná-la ainda por cima. Eu disse que a menina tinha sido assassinada? Falou no corpo da criança. Está certo. Então, olhe, Sr. Sloane, vou ser bastante objetivo. Este homem a que me referi foi preso há 2 dias e já começou a falar. Para ser franco, fez até uma confissão completa. E disse que no dia 30 de março passou por Middleton levando o corpo da menina no carro e deixou-o na porta de uma agência funerária que havia na estrada. Contou-nos que se recordava inclusive do nome. Sloane. Ninguém deixou corpo algum ou outra coisa qualquer na minha porta na noite de 30 de março, declarou Jared com firmeza. Estava dizendo a verdade. O corpo fora largado ali e eram quase 3 horas da madrugada do dia 31 de março. Entenda, Sr. Sloane, por gentileza, que não o estamos acusando de nada. É claro que ocultar o corpo de uma pessoa morta constitui um crime, mas não pretendemos tratar o caso com severidade. Compreendo o choque que deve ter levado. É evidente que precisava pensar um pouco a respeito, pois não é nada agradável atrair tanta publicidade sem que nada se tenha feito. Mas dou minha palavra, deixe-nos levar o corpo da criança e nunca tornaremos público o lugar onde o encontramos. Se você tivesse aparecido no mesmo dia, pensou Jared, era exatamente o que eu teria feito. Mas pensou então em Marta, com seu vestido vermelho curto, os cabelos pretos amarrados com uma fita vermelha, ninando a sua boneca e sorrindo para a mãe. Sacudiu a cabeça, obstinado. O homem está mentindo. Deve ter visto minha placa ao passar e mandou-o aqui numa pista errada. Estou em atividade em Middleton há 20 anos. Todos aqui me conhecem. Acha que eu poderia ajudar um raptor escondendo a prova do seu crime? Além disso, já estava na ponta da língua e quase o disse, contendo-se a tempo, que além disso ele tinha a sua própria filhinha. Além disso, concluiu então, ninguém melhor que um homem em minha profissão para saber que é um crime dispor ilegalmente dos restos mortais de alguém. É a última coisa que eu faria. Acho que tem razão, Sr. Sloane. O melhor é voltarmos a interrogá-lo, até que nos diga o que fez com o corpo da menina. Mas, apenas para o meu relatório, deixe-me revistar rapidamente o seu estabelecimento, a fim de constatar que o corpo não está aqui. Assim não precisaremos incomodá-lo novamente. Certamente não faz nenhuma objeção. Jared Asensio K. Empalidesha. Imaginou Ennis percorrendo o estabelecimento, verificando que a sala de exposição, a sala de repouso e a capela estavam vazias, pedindo então para ver seus aposentos particulares e perguntando, ao passar pela cozinha, para onde dava a porta que ali havia. O que está querendo fazer? Indagou sarcasticamente. Escavar o pátio para ver se enterrei Diana Manning. Embora não tenha nenhuma razão para isso? Não vou permitir que reviste tudo aqui. Esta é a minha casa e o meu estabelecimento comercial. Conheço os meus direitos como cidadão e não deixarei ninguém bisbilhotar aqui sem um mandado judicial. E acho que não o tem. Não tenho mesmo, Sr. Sloane.
Os olhos cordiais do jovem eram agora frios e sua voz tornara-se áspera quando acrescentou: se é assim que pensa, posso ir até M. Seminville e providenciar um mandato de busca, voltando aqui com o xerife dentro de 1 hora. Não entendo como um negociante respeitável pode obstruir a ação da justiça e ajudar um rato imundo como o que prendemos, mas parece que é exatamente isso que o senhor pretende. Mas nada posso fazer. Voltarei dentro de 1 hora. E, se o corpo estiver aqui e fizer qualquer tentativa para escondê-lo ou levá-lo para longe no carro fúnebre, pode ter certeza de que descobriremos. Fez uma pausa e mudou o tom de voz, fazendo-o mais conciliador. Mas se quiser mudar de ideia. Jared sacudiu a cabeça mais uma vez. Ennis pegou a pasta e saiu do prédio. Jared observou-o entrar no carro que estava estacionado na porta e fazer a volta, retornando a M. Seminville. Ficou imóvel por um longo minuto. Depois pegou a placa que dizia fechado. Voltarei logo e pendurou-a na porta, trancando-a por dentro. Foi até a cozinha e abriu a porta que levava à sua sala de estar. Trancou-a também por dentro e desceu a escada para ir encontrar-se com sua família. Abriu as cortinas das 2 janelinhas. A primeira vez que o fazia desde que mobiliara a sala para Gussie. Era um risco, embora pequeno, mas tinha que assumi-lo por alguns momentos. À luz do dia, a aconchegante cena era desolada e lúgubre. Papai estava lendo o jornal, mamãe serzindo, Ben e Emma jogando cartas, vovó cochilando, Luke armando o seu navio, Gussie ao piano, como sempre. Mas, de alguma forma, pareciam ter murchado, assemelhando-se mais a múmias do que a seres vivos. Isso acontecia até com a querida Gussie, em seu vestido azul novo. Somente Marta, a recém-chegada, parecia fresca e viçosa como todos eles eram à luz do candelabro de gás nas noites felizes de Jared. Suspirou fundo. Foi até o candelabro e abriu todas as boncas. Depois se sentou em sua poltrona predileta. Amava-os muito. Eram seus, pertenciam-lhe e ele também lhes pertencia. Fora um órfão, um enjeitado, mas tinha agora uma família, não enfrentará a solidão por toda a sua vida. Era um homem diferente dos outros, mas amara uma mulher que há 10 anos era sua esposa adorada. Num impulso súbito, um pouco embaraçado porque os outros estavam vendo, foi até o piano, abraçou Gussie e pela primeira vez beijou-a nos lábios. Sua boca era fria e seca, mas não podia fazer uma comparação porque não a conhecera quente e úmida. Voltou depois a sentar-se em sua poltrona. Depois de algum tempo começou a sentir o cheiro de gás. Era um gás especial, que quase não cheirava, mas costumavam acrescentar-lhe uma substância de mau cheiro para alertar as pessoas no caso de ocorrer algum acidente. Quando começou a sentir vertigens, viu logo que a sala estava cheia de gás. Não devia protelar mais, pois assim poderia ficar tonto e passar mal. Tirou então um fósforo do bolso e acendeu-o. Gerald Kirsch. Estávamos carregando o Claire Dodge de bananas, em Puerto Pobre, quando um homem pequeno e de aspecto febril subiu a bordo. Todos se afastaram para lhe dar passagem. Até mesmo soldados que guardam o porto, armados de rifles Remington e usando perneiras polidas, apesar de andarem descalços. Eles recuaram porque achavam que aquele homem era um possuído, um louco. Embora não fizesse mal a ninguém, era perigoso e o melhor que se poderia fazer era deixá-lo sozinho e em paz. Os lampiões de nafta sibilavam e do porão vinha o grito trondoso do capataz da turma que trabalhava lá embaixo. Fruta. 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 O chefe da turma que trabalhava no cais gritava a mesma coisa, enquanto seus homens iam jogando para o porão cachos e mais cachos de bananas verdes e brilhantes. Só isso bastaria para que a ocasião fosse memorável. A noite magnífica, o corpo luzídio do capataz negro refulgindo à luz dos lampiões, o verde com jade das bananas, os cheiros diversos do porto. De um dos cachos de banana saiu de repente uma aranha cinzenta e cabeluda que assustou a tripulação e interrompeu a cadeia de carregamento de banana. Até que um garoto nicaraguano, com uma risada, matou-a com o pé, afirmando que era inofensiva. Foi então que o louco subiu a bordo, sem que ninguém o impedisse, e perguntou-me: "Vão para onde?" Falava com uma voz calma e cuidadosamente controlada, mas havia uma expressão vazia e perdida em seus olhos a me sugerir que eu devia ficar a uma distância cautelosa de suas mãos inquietas, que me faziam lembrar a aranha cinzenta e cabeluda que se alimentava de insetos. Mobile, no Alabama, respondi finalmente. Posso ir também? Isso não é comigo, sinto muito. Sou apenas um passageiro. O capitão está em terra. Acho melhor esperá-lo lá embaixo, no cais. Ele é quem decidirá. Será que, por acaso,
Tem alguma bebida aí com você? Dei-lhe um pouco de rum e perguntei, por que o deixaram subir a bordo? Pensam que sou louco, mas não é verdade. Sinto um pouco de febre, nada mais. Deve ser malaria? Dengue? Febre das selvas ou febre provocada por mordida de ratos. Este país, aliás, tem muitas febres, como os outros iguais a ele. Mas permita que eu me apresente. Meu nome é Godbod. Sou formado em ciências pela Universidade de Osbaldeston. Isso significa alguma coisa para você? Não? Digamos então que eu era assistente do professor Yeoward. E agora, está se lembrando de alguma coisa? Yeoward? Professor Yeoward? Ah, sim, agora me lembro. Não foi ele que se perdeu no meio da selva, em algum lugar acima das cabeceiras do rio Amer? Exatamente. Gritou o homem que dizia chamar-se Godbod. Eu estava com ele quando se perdeu. Fruta. 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 Continuavam a gritar os homens que estavam no porão. Havia uma aparente rivalidade entre o capataz deles e o estivador negro que estava no cais. Os lampiões faziam barulho, as bananas verdes continuavam a ser jogadas de um lado para o outro. E uma espécie de suspiro maléfico chegou até nós, vindo da selva insalubre. Não era o vento nem uma simples brisa, mas algo semelhante à respiração pútrida da febre alta. Tremendo de ansiedade e também com os calafrios da febre, o Dr. Godbod tinha que segurar o copo com as duas mãos para levá-lo aos lábios, e mesmo assim derramou a maior parte do rum. Implorou-me então, pelo amor de Deus, tire-me deste país. Leve-me para Mobile, escondido em sua cabina. Não tenho autoridade para fazê-lo. Mas acho que, como cidadão americano, bastará identificar-se e o cônsul providenciará sua volta para casa. Tem razão, mas isso levará muito tempo. O cônsul também pensa que estou louco. E, se não for embora logo, receio perder efetivamente o juízo. Será que não pode ajudar-me? Estou com muito medo. Ora, isso é uma tolice. Ninguém poderá fazer-lhe mal algum enquanto estiver por aqui. Afinal, está com medo de quê? Dos homens sem ossos. Havia algo em sua voz que me arrepiou os cabelos da nuca. Os homenzinhos pequenos e gordos que não têm ossos. Enrolei-o num cobertor, dei-lhe um pouco de quinino e deixei que suasse e tremesse durante algum tempo. Perguntei, depois, em tom de brincadeira, que homens sem ossos são esses? Ele respondeu aos arrancos, no delírio da febre, a razão vacilando entre a sanidade e a insanidade. Os homens sem ossos, na verdade, não há razão para temê-los. Eles é que têm medo da gente. Podemos matá-los com um pontapé ou com uma paulada. Eles parecem feitos de gelatina. Não, não se trata realmente de medo. É nojo, é repugnância o que eles inspiram. É algo que domina, deixa a gente paralisado. Acredite ou não, mas vi um jaguar imenso ficar totalmente paralisado, enquanto eles se atiravam a centenas em cima dele e o devoravam vivo. Vi mesmo, não estou mentindo. Talvez seja algum suco que segregam, algum odor que desprendem. Não sei ao certo. O Dr. Godbod começou a chorar e acrescentou. Que terríveis pesadelos. É horrível pensar na degradação em que uma criatura nobre pode cair por causa da fome. É horrível. Não se trata de alguma forma degenerada de vida que encontrou na região além das cabeceiras do Amer? Alguma espécie de antropóide? Não, eles são homens mesmo. Acho que agora se está lembrando da expedição etnológica do professor Yeoward. Ela se perdeu. Todo mundo minociu. Tivemos muito azar. Perdemos 2 canoas nas cachoeiras Anana, metade dos nossos suprimentos e a maior parte dos instrumentos que levávamos. Perdemos também o Dr. Terry, Jack Lambert e 8 dos nossos carregadores nativos. Logo depois chegamos ao território Ahu, onde os índios usam dardos venenosos. Mas fizemos amizade com eles e os convencemos a carregar nossos equipamentos para o oeste, através da selva. Todas as descobertas científicas começam com uma suposição, rumores, histórias contadas por comadres. O objetivo da expedição do professor Yeoward era investigar uma série de histórias, contadas por diversas tribos de índios, que se ajustavam umas às outras. Eram lendas sobre uma raça de deuses que descera do céu numa grande chama quando o mundo ainda era bastante jovem. Pouco a pouco, analisando todas as lendas, o professor Yeoward foi fazendo descobertas e acabou localizando a região de onde se originavam. Um lugar inexplorado que nem nome tem, pois os índios se recusam a dar, considerando um lugar ruim. Os calafrios haviam diminuído e a febre baixara. O Dr. Godbod passou então a falar calmamente, de forma ordenada e racional. Deu uma risada e continuou. Não sei porquê, mas sempre que tenho febre lembro-me daqueles homens sem ossos como se estivesse vivendo um pesadelo que volta sempre para encher-me de horror. Bem, fomos procurar o lugar onde os deuses haviam descido numa chama em plena noite. Os pequenos índios tatuados levaram-nos até a fronteira do território Ahu, puseram então os fardos no chão e pediram seu pagamento. Não houve argumento que os convencesse a continuar a viagem.
Disseram que estávamos indo para um lugar muito ruim. O chefe, que em sua juventude fora um grande homem, disse-nos que já estivera lá e desenhou no chão, com um pequeno galho, um corpo oval com 4 pernas, no qual cuspiu antes de apagá-lo com o pé. Aranhas? Perguntamos. Caranguejos? O quê, então? Fomos forçados a deixar com o chefe o que não podíamos carregar, para apanharmos na volta, e prosseguimos sozinhos, Eovarde e eu, atravessando 50 quilômetros da selva mais insalubre do mundo. Andávamos menos de 1 quilômetro por dia. É um lugar realmente pestilento. Quando este sopro fétido vem da selva, sinto o cheiro da morte e do pânico. Mas finalmente conseguimos chegar a uma colina e escalamo-la lentamente. Lá no alto vimos uma coisa maravilhosa. Devia ter sido uma máquina gigantesca. Originalmente devia ter o formato de uma pera, tendo pelo menos 300 metros de comprimento. Na parte mais larga, o diâmetro devia ser de 200 metros. Não sei de que metal fora feita, porque restavam apenas o arcabouço da fuselagem coberto de terra e os destroços de alguns mecanismos incrivelmente complicados a demonstrar a sua existência real. Não podíamos imaginar de onde viera, mas o impacto de sua aterrissagem abrirá um grande vale no meio do platô. Era a descoberta do século, pensamos na ocasião. Era a prova irrefutável de que há muito tempo o nosso planeta fora visitado por gente vinda das estrelas. Num excitamento febril, Eovarde e eu fomos examinar aquela fabulosa ruína. Mas tudo o que tocávamos se desfazia, como se fosse apenas pó. Finalmente, no terceiro dia, Eovarde encontrou uma placa semicircular de um metal extraordinariamente duro, coberta com diagramas que nos eram familiares. Limpamo-la e durante 24 horas, quase sem parar para comer e beber, Eovarde estudou-a. E então, na madrugada do 5º dia, ele acordou-me com um grito e disse que aquela placa era um mapa do céu, indicando a rota de Marte à Terra. Mostrou-me como aqueles antigos exploradores do espaço haviam vindo de Marte à Terra, com escala na Lua. E terminaram arrebentando-se neste platô inóspito, no meio da selva, comentei. Mas será que naquela ocasião isso aqui era mesmo uma selva? Disse Howard. Isso pode ter acontecido há 5 milhões de anos. Então observei que, para enterrar Roma, foram necessárias apenas algumas centenas de anos. Como esta máquina tinha conseguido ficar exposta à superfície por 5.000 anos ou 5 milhões, conforme ele estava dizendo. E Eovarde disse-me que provavelmente não foi assim que aconteceu, explicando que a Terra engole as coisas e depois as vomita. Um pequeno terremoto pode engolir uma cidade e uma simples peristalse nas entranhas do planeta pode fazer com que as suas ruínas aflorem novamente à superfície 1 milhão de anos depois. Isso é que deve ter acontecido com esta máquina de Marte. Falei que estava pensando em quem ia lá dentro. E Eovarde disse que provavelmente eram criaturas alienígenas que não podiam suportar a vida na Terra e haviam morrido, se é que haviam conseguido escapar ao impacto. Nenhum esqueleto poderia sobreviver por tanto tempo. Acendemos uma fogueira e Eovarde foi dormir. Como eu acabará de acordar, fiquei de vigia. Mas para vigiar o quê? Eu não fazia a menor ideia. Jaguars? Javalis? Cobras? Nenhum desses animais subia ao platô, porque nada havia ali para eles. Mesmo assim, inexplicavelmente, eu estava com medo. Aquele lugar possuía o peso dos tempos. Respeitem o que é velho, costumam dizer a gente. Quanto maior a idade, maior é o respeito, você poderia dizer. Mas acho que não se trata de respeito, pelo contrário. É o receio, o medo do tempo e da morte. Devo ter cochilado, pois o fogo estava quase acabando, eu tomara todo cuidado para mantê-lo vivo e brilhante, quando vi pela primeira vez os homens sem ossos. Observei, na margem do platô, um par de olhos que brilhava com o reflexo da fogueira quase extinta. É um jaguar, pensei, pegando o rifle. Mas não podia ser um jaguar, porque, ao olhar para a esquerda e para a direita, vi que todo o platô estava cercado por pares de olhos brilhantes, como se fosse um colar de opalas. E veio-me então ao nariz um cheiro de não sei o que. O medo também cheira, como qualquer treinador de animais lhe poderá dizer. A doença também cheira. Pergunte a qualquer enfermeira. Esses cheiros levam os animais saudáveis a lutarem ou a fugirem. O que eu sentia era uma combinação dos dois, somada ao fedor de vegetação apodrecida. Disparei contra o primeiro par de olhos que vira. Todos os outros olhos desapareceram então e da selva veio o ruído intenso de macacos e pássaros assustados, como se fosse o eco do meu tiro. Foi nesse momento que, graças a Deus, a madrugada começou a surgir. Não gostaria de ver à noite a coisa que eu alvejara entre os olhos. Era cinzenta, flexível e gelatinosa. Contudo, externamente, não se diferenciava muito de um ser humano. Tinha olhos e possuía vestígios, ou rudimentos, de cabeça, pescoço e algo parecido com pernas. E Eovarde disse-me que eu devia controlar-me e superar minha reação infantil examinando a besta. Mas devo dizer que ele ficou longe quando finalmente comecei a examiná-la. Como zoólogo da expedição, este era o meu trabalho e tinha que fazê-lo.
Perderamos o microscópio e outros instrumentos delicados com as canoas. Por isso trabalhei com uma faca e uma pinça. O que encontrei? Praticamente nada. Uma espécie de sistema digestivo envolvido por um tecido gelatinoso, um sistema nervoso rudimentar e um cérebro do tamanho de uma noz. A envergadura daquele ser era de apenas 1 metro. Se estivesse num laboratório, com um assistente ou 2 fazendo-me companhia, poderia ter descoberto mais coisas. Mas do jeito que foi, com uma faca de caça e apenas uma pinça, sem os equipamentos necessários, nem ao menos um microscópio, procurando dominar a minha repugnância, fiz o máximo que podia, memorizando o que encontrava. Mas, quando o sol esquentou, a coisa se liquefez, derreteu-se, até que, por volta de 9 horas, só restava uma poça gelatinosa, com 2 olhos verdes boiando nela. E esses olhos, posso vê-los agora, explodiram então, com um som seco, fazendo ondular aquela massa putrefata. Afastei-me dali, por bastante tempo. Quando voltei, o sol já queimara quase tudo, restando apenas aquela substância viscosa que a gente vê quando uma água viva morta se evapora numa praia quente. E Eovardi estava pálido quando me perguntou o que era aquilo. Disse-lhe que não sabia, que era algo inteiramente novo em minha experiência de vida até aquele momento. Declarei também que, apesar de ser um cientista, com uma mente analítica e obrigatoriamente indiferente, nada no mundo poderia fazer com que eu tocasse novamente numa coisa daquelas. E Eovardi disse-me: "Você está ficando histérico, Godbod. Assuma a atitude correta. Sabe muito bem que não estamos aqui numa viagem de recreio. A ciência, meu caro, a ciência. Não se passa um dia em que um médico não ponha os dedos em coisas mais asquerosas do que essa." Eu disse: "Não pense que é assim tão fácil, professor Eovardi. Já peguei e dissequei animais bem estranhos, mas o que encontramos aqui é por demais repugnante. Devo admitir que estou bastante nervoso. Talvez devêssemos ter trazido um psiquiatra. Por falar nisso, notei que o senhor se mostra muito preocupado em ficar longe de mim depois que toquei nessa estranha criatura. Atirarei em outra com todo prazer, mas se quiser saber mais alguma coisa, vai examiná-la pessoalmente e compreenderá então o que estou sentindo." E Eovardi disse que não poderia fazê-lo porque estava muito ocupado com a placa de metal. Não havia a menor dúvida, disse-me ele, de que a máquina que encontráramos viera realmente de Marte. Mas era evidente que ele preferia manter a fogueira entre nós, com medo de contaminar-se, depois que eu tocará naquela repugnante massa gelatinosa. E Eovardi ficou cada vez mais ensimesmado, investigando as ruínas. Fui tratar da minha parte, que era investigar as diversas formas de vida animal que por ali existiam. Não sei o que poderia ter encontrado, se tivesse, não falo em coragem, pois era coisa que não me faltava. Se tivesse, repito, alguém para fazer-me companhia. Sozinho, meus nervos não aguentavam. Aconteceu de manhã. Eu entrara na selva que nos cercava, procurando dominar o medo que sentia e afastar a sensação de repugnância que me dava vontade de fugir correndo dali e ao mesmo tempo me fazia recear virar as costas. Talvez você não saiba, mas de todos os animais da selva o mais difícil de se vencer é a preguiça. Ela encontra uma árvore, sobe nela e fica pendurada num galho ao qual se agarra firmemente com as suas 12 garras fortíssimas. Ela come folhas e é tão resistente que, mesmo a morte, atingida com um tiro no coração, continua pendurada no seu galho. Sua pele é imensamente dura, coberta por cabelos grossos e emaranhados, formando uma crosta impenetrável. Uma pantera ou um jaguar nada conseguem diante da resistência passiva deste animal. Quando encontra uma árvore, só a deixa depois de comer-lhe todas as folhas, procurando sempre para dormir um galho mais forte, que possa suportar o seu peso. Naquela selva que eu detestava, durante uma das minhas curtas expedições, eram curtas porque eu ia sozinho e sentia medo, parei para observar uma gigantesca preguiça pendurada no galho mais grosso de uma árvore, já quase sem folhas. Ela estava dormindo, tranquilamente, indiferente a tudo. E então surgiu uma horda daquelas criaturas gelatinosas. Elas subiram na árvore e foram até o galho onde estava a preguiça. Mesmo a preguiça, que geralmente não se assusta diante de nada, ficou apavorada. Tentou fugir, indo para a parte mais fina do galho, que terminou quebrando. Ela caiu no chão e foi imediatamente coberta por uma massa de criaturas gelatinosas, todas tremendo. Os homens sem ossos, como sei agora que são, não mordem, eles sugam. E, ao fazê-lo, mudam de cor, passando do cinza para o rosa e depois para o marrom. Mas eles têm medo de nós. Deve ser algum problema de memória racial. Sentimos aversão por eles e eles por nós. Quando notaram a minha presença, trataram de se afastar, dissolvendo-se nas sombras da densa floresta. Fui dominado pelo horror e voltei correndo para o acampamento, com o rosto sangrando por ter esbarrado em espinhos e extremamente cansado. E Eovardi estava lancetando o tornozelo. Embaixo do joelho, amarrara um torniquete. Ali perto, havia uma cobra morta. Ele a matara com a placa de metal, mas só depois que fora mordido. Ele me disse: "Que espécie de cobra é esta?"
Receio que seja venenosa. Estou sentindo uma dormência no rosto e em torno do coração e não consigo mais sentir as mãos. Informei-o então de que acabará de ser mordido por uma jararaca. E o pior é que perdemos todos os suprimentos médicos, comentou ele pesaroso. E ainda há tanto trabalho por fazer. Olhe, meu caro colega, o que quer que me aconteça, peço-lhe encarecidamente que pegue esta placa e volte imediatamente. Entregou-me a placa semicircular, feita de um metal desconhecido, como se fosse um legado sagrado. Morreu 2 horas depois. Naquela noite o cerco de olhos luminosos apertou-se. Vaziei meu rifle várias vezes. De madrugada, os homens sem ossos desapareceram. Cobre o corpo de Eovarde com pedras, para que os homens sem ossos não pudessem pegá-lo. Depois, sentindo-me terrivelmente sozinho e assustado, empacotei minhas coisas, peguei o rifle e tentei seguir a mesma trilha pela qual viéramos. Mas acabei perdendo-me. Uma a uma as latas de comida foram acabando e o fardo que eu levava foi ficando mais leve. Depois larguei o rifle e a munição. Larguei até meu facão de mato. Muito tempo depois até a placa semicircular ficou muito pesada para mim. Amarrei-a com cipó numa árvore e continuei em frente. Finalmente alcancei o território Ahu, onde os nativos tatuados me abrigaram e me trataram muito bem. As mulheres chegavam a mastigar a comida para mim, antes de alimentar-me, até que recuperei as forças. Dos fardos que deixáramos ali, tirei apenas aquilo de que precisava, deixando o resto como pagamento pelos guias e pelos homens que iam levar a canoa rio abaixo. E foi assim que saí da selva. Por favor, dê-me mais um pouco de rum. Sua mão agora estava firme e ele bebeu de um trago, os olhos com uma expressão mais tranquila. Eu então lhe disse: aceitando a sua história como verdadeira, devo presumir que aqueles homens sem ossos eram, na verdade, marcianos? No entanto, não acha um pouco improvável? Será que os invertebrados podem fundir metais duros? Mas quem falou que eles eram marcianos? Gritou o Dr. Godbod. Não é nada disso. Os marcianos chegaram aqui e logo se adaptaram às novas condições de vida. Mas é evidente que mudaram e chegaram a um ponto bem baixo, passando então por todo um processo novo, um lento e difícil processo de evolução. O que estou tentando dizer-lhe, seu tolo, é que Eovarde e eu não 29 descobrimos marcianos. Será que não entende, seu idiota? Aquelas criaturas sem ossos eram homens. Nós é que somos os marcianos. A Batalha das Ruas. Fritz Lieber. Baseado em dados extraídos do capítulo 7, Primeiros choques entre a seita dos motorizados e a dos pedestres, volume 3, da monumental História do Trânsito, de Burger, publicada pela Fundação para o Estudo do Século XXI. A velhinha andrajosa estava bem no meio da rua, carregando a sacola grande de compras, quando percebeu que o carro preto e imenso arremetia contra ela. Por trás do vidro grosso, à prova de balas, seus 7 ocupantes tinham feições indistintas, com capacete de mergulhador. Ela viu que não teria tempo de alcançar o meio-fio. Se o tentasse, o carro mudaria de direção e a apanharia, inexoravelmente, junto à sarjeta. Era inútil tentar uma finta para livrar-se do carro no último instante, como as crianças corajosas faziam pelo menos 10 vezes por dia. Seus reflexos eram muito lentos. Pelo alto-falante do carro, acima do barulho do motor, pôde ouvir as risadas debochadas dos que estavam lá dentro. A velhinha meteu a mão na sacola de compras e sacou uma automática grande e preta. Segurou-a com as 2 mãos, procurando diminuir o impacto dos coices, como um cowboy de rodeio segura num cavalo chucro. Mirando na base do para-brisa, como um caçador que procura acertar o espinhaço vulnerável de um búfalo selvagem que ataca de cabeça baixa, com os chifres protegendo, a velhinha disparou 3 tiros, antes que o carro a atingisse. Da calçada à direita, uma jovem numa cadeira de rodas gritou um palavrão para os ocupantes do carro. Smith de Winter, o motorista do carro, não estava satisfeito. O último tiro da velhinha acertara 2 homens que estavam lá dentro. Atravessando o vidro laminado, a bala com capa de aço perfurara o pescoço de Phipps Mechat e fora enterrar-se no crânio de Orvendile Harker. Com uma freada brusca e perversa, Smith de Winter subiu na calçada da direita. Os pedestres se embrenharam pelas portas e arcadas estreitas, entre eles um rapaz de muletas. Mas Smith de Winter conseguiu pegar a jovem na cadeira de rodas. Saiu então rapidamente da favela de cimento armado e voltou para a subúrbia, com um pedaço de pano pendurado na ponta do paralama dianteiro da direita como se fosse um troféu. Apesar da igualdade na lista de baixas, 2 de cada lado,
ele sentia-se irritado e deprimido. O mundo seguro e previsível que conhecia parecia estar ruindo. Enquanto seus companheiros entoavam suavemente um canto fúnebre para Orve e Phipps e calmamente limpavam o sangue que respingara neles, ele franziu o senho e sacudiu a cabeça, murmurando, não deviam deixar velhinhas como aquela carregarem uma pistola. Witherspoon sacudiu a cabeça em concordância e, olhando para suas pernas magras e quase atrofiadas, declarou, não deviam deixar que carregassem arma nenhuma. Meu Deus, como odeio os que andam a pé. Viva os motorizados! O incidente teve repercussões imediatas em toda a cidade. No velório conjunto da velhinha e da jovem da cadeira de rodas, um orador inflamado investiu contra os fascistas da subúrbia, falando aos seus ouvintes sobre as lendárias maravilhas da velha Los Angeles, onde os pedestres eram sagrados, mesmo fora das calçadas. Conclamou todos a uma passeata de protesto pelas pistas gramadas de boliche e campos de golfe dos motoristas. No crematório de Sunnyside, para onde haviam sido levados os corpos de Orve e Phipps, um orador igualmente apaixonado e cometendo menos erros gramaticais lembrou aos seus ouvintes a legendária justiça da velha Chicago, onde os pedestres eram proibidos de carregarem armas e onde todas as pessoas com um pé fora da calçada eram consideradas presas legítimas. Deu a entender que a única solução para a favela era o holocausto, provocado, se necessário, com alguns tanques de gasolina. Ao anoitecer, bandos de jovens esqueléticos saíram da favela e se aventuraram em subúrbia, cortando indefesos pneus, matando caríssimos cães de guarda e escrevendo palavrões nas portas dos carros individuais das matronas que nunca se distanciavam mais de 6 quarteirões de suas casas. Enquanto isso acontecia, esquadrões de jovens motociclistas e lambretistas suburbanos penetravam na favela de cimento armado, perseguindo as crianças nas calçadas, jogando bombas de mau cheiro nas janelas do segundo andar de cada edifício e sujando de tinta todas as portas. Informou-se a ocorrência de um incidente até mesmo no portão do Automóvel Clube, no centro da cidade, território tradicionalmente neutro. O governo tomou medidas imediatas, suspendendo todo o tráfego entre o centro e subúrbia e estabelecendo um toque de recolher de 24 horas na favela. Os agentes do governo andavam apenas em carros de tração com os pés ou em pula-pulas, para ressaltar o fato de que não favoreciam nenhum dos lados em disputa. O dia obrigatório de inação foi gasto pelos dois lados em preparativos secretos de vingança. Por trás das portas trancadas das garagens, metralhadoras que disparavam através dos ornamentos colocados na frente dos carros foram instaladas embaixo dos capôs. Lâminas de foices foram ilegalmente soldadas nas calotas e as extremidades dos paralamas foram afiadas para ficarem aguçadas como navalha. Enquanto os nervosos soldados da Guarda Nacional percorriam as calçadas desertas, homens e mulheres de expressões sombrias, com faixas pretas nos braços, deslocavam-se pela rede de túneis secretos e portas ocultas, distribuindo pequenas armas de grande calibre e blocos de concreto com espigões de ferro, empilhando paralelepípedos em telhados estratégicos e solapando, através dos túneis, a parte central das pistas de rolamento, preparando armadilhas para os carros. As crianças preparavam-se para passar sebo nas ruas assim que a noite caísse. Os membros do Comitê para a Segurança dos Pedestres, também conhecidos como os Ratos de Robespierre, dispunham-se a pôr em ação as duas armas antitanques que guardavam com um zelo especial. Ao cair da noite, por insistência do governo, representantes dos pedestres e dos motoristas encontrarão-se em local seguro, fortemente protegido, na fronteira entre a favela e subúrbia. Travou-se imediatamente uma discussão violenta, para determinar se Smith de Winter dera ou não a buzinada obrigatória de advertência antes de atacar, se a velhinha abrirá fogo antes de o carro chegar à distância regulamentar para buzinar, com quantas rodas o carro de Smith estava em cima da calçada ao atingir a jovem da cadeira de rodas e assim por diante. Depois de algum tempo, o alto representante dos pedestres e o chefe dos motoristas piscaram-se os olhos, cautelosamente e se retiraram sozinhos para um canto, enquanto seus assessores continuavam nas intermináveis discussões. A luz vermelha de 100 lampiões de querosene e o pulsar amarelo de 1000 lâmpadas de vagalumes, instalados em cavaletes de madeira ao redor da ilha de segurança preparada para o encontro, iluminaram dois rostos trágicos e tensos. Queria fazer-lhe uma pergunta antes de entrarmos no assunto, disse o chefe dos motoristas. Qual é o atual QS dos seus adultos? É de 41 e está caindo cada vez mais, disse baixinho o alto representante dos pedestres, olhando para todos os lados a ver se alguém podia ouvi-los. Mal consigo encontrar assessores que sejam compôs mentis pela metade. Nosso quociente de sanidade é de 37, revelou o chefe dos motoristas, desanimado. As engrenagens na cabeça da minha gente estão cada vez mais lentas. E acho que não verei a inversão do processo até o dia da minha morte. Dizem que o do governo é de apenas 52, disse o outro, sacudindo os ombros, também com uma expressão de desânimo. Bem, acho que devemos tentar formular mais um acordo, embora deva confessar que de vez em quando tenho a impressão de que não passamos de uma invenção do sonho de um paranoico. 2 horas de intensas deliberações produziram um novo acordo de motoristas e pedestres. Entre outras coisas, ficou acertado que as armas dos pedestres não poderiam ser de calibre superior a 38,
enquanto os motoristas deveriam dar 3 buzinadas a um quarteirão de distância, antes de atacarem um pedestre atravessando a rua. Mais de 2 rodas em cima da calçada faziam com que um atropelamento fatal se transformasse em homicídio de primeiro grau. Era permitido aos pedestres cegos levarem granadas de mão. O governo imediatamente entrou em ação. Os termos do novo acordo foram divulgados por alto-falantes e colados em toda parte. Destacamentos de policiais e psiquiatras percorreram a favela, apreendendo as armas de calibre legal e dando injeções tranquilizantes nos rebeldes. Equipes de hipnoterapistas correram subúrbia, de casa em casa, de garagem em garagem, providenciando uma serenidade conformada para todos e arrancando os armamentos ilegais dos carros. Seguindo o conselho de um psiquiatra charlatão que afirmou que isso serviria para dar vazão à agressividade, foi anunciada uma tourada, mas teve que ser cancelada pelo protesto firme da Liga da Decência, que tinha representantes das 2 facções. Ao amanhecer, foi suspenso o toque de recolher na favela, reabrindo-se também o tráfego entre subúrbia e o centro. Após alguns momentos de inquietação, logo ficou evidente que o status quo fora restaurado. Smith de Winter entrou com o seu reluzente carro preto na favela. Um grosso parafuso de aço, com arruelas de aço nas 2 extremidades, tapava o buraco que a bala da velhinha abrirá no para-brisa. Um tijolo caiu do telhado e balas ricochetearam nas janelas laterais. Smith de Winter passou um lenço no pescoço, por dentro do colarinho, e sorriu. A um quarteirão dali uma porção de crianças corria pela rua, vaiando o carro e fazendo sinal com os polegares para baixo para os ocupantes do carro. Atrás de uma criança seguia mancando um cachorro gordo, com uma coleira cheia de pontas aguçadas. Smith acelerou o carro. Não conseguiu pegar nenhuma das crianças, mas liquidou com o cachorro. Uma luz que se acendeu no painel indicou que o pneu dianteiro da direita estava perdendo pressão. Fora provavelmente furado pelas pontas da coleira. Apertou o botão correspondente para o ar de emergência e a luz se apagou. Virou-se para Witherspoon Hobbs e comentou com uma expressão pensativa e feliz: "Gosto de um mundo normal e ajustado, onde a gente sempre alcança um pouco de sucesso, mas nunca em excesso que dê para subir a cabeça. Um mundo onde de vez em quando tenhamos também pequenos fracassos, para que possamos permanecer humildes." Witherspoon Hobbs estava olhando para a rua seguinte. No meio da pista havia um trecho onde se podia ver nitidamente marcas de pneus. "Foi aqui que você acertou aquela velhinha. Uma coisa devo admitir a respeito dela. Tinha sangue frio. É sim, foi aqui mesmo que a peguei." Lembrou-se, saudoso, do rosto de feiticeira ficando cada vez maior, os ombros cobertos pela bombazina preta sacudindo-se, os olhos furiosos com o branco ao redor das pupilas. E de repente começou a achar que aquele novo dia estava sendo bastante insípido.